a ida de parlamentares para Nova York para entregar ao Comitê de Direitos Humanos da ONU um dossiê em defesa dos presos pelos atos do 8 de janeiro. Os parlamentares querem a soltura dos suspeitos e cobram também indenização por danos morais e materiais aos detidos. O senador Eduardo Girão falou sobre a iniciativa. Não podemos adiar devido ao gravíssimo momento que vive o Brasil de violação dos direitos, a começar pelas pessoas que foram presas, mais de 1.500 brasileiros, sem direito à defesa, sem acesso aos autos, no primeiro momento crianças, idosos, até anteontem autista preso mais de 6 meses, semana passada uma mãe que estava presa com o pai, os filhos sendo criados aí pela irmã, né? Então, uma série de arbitrariedades que a gente está vendo e nós relacionamos num documento aí de mais de 40 laudas. Ô Costa, e aí? A gente sabe muito bem o que é a ONU, né? Então, bom, a Ana deu aí uma boa esperança a todos nós, citando como exemplo aquele embate entre a seleção feminina de vôlei do Brasil e as cubanas, que eram fortíssimas e que demoramos muito tempo até que conseguíssemos vencê-las. Bom, a ONU é um organismo ligado aos comunistas e socialistas, aos globalistas, mas será que a gente tem esperança, pode ter alguma esperança também dessa ida desses parlamentares a cobrar lá do Comitê de Direitos Humanos da ONU alguma atitude em relação aos presos do 8 de janeiro? Lacombe, a esperança tem que ser sempre a última a morrer, porque senão não resta nada, é só o niilismo. Né? Então eu também tenho que alimentar alguma esperança. E no mais, é o que a Ana disse. Bom, não importa que seja muito difícil, quase impossível, missão impossível, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Esses parlamentares fizeram. Eu conheço bem, né, eles, o próprio Girão, meu amigo há muito tempo, antes de virar senador, o Marcel Van Hatten nem se fala, né, ele até agradece o apoio que eu dei no primeiro cargo que ele conseguiu eletivo, disputa de vereador lá no Sul, quando ele era um garoto, né, o próprio Magno Malta, o Carlos Portinho vieram aqui, estão fazendo a parte deles, com coragem, expondo ao mundo, porque tem também a questão da guerra das narrativas. É importante ter um documento desse assinado por deputados, por senadores. Isso dá peso inclusive, para o processo todo que eu estou juntando para meter no Estado brasileiro um dia. Quando esse regime cair, eu não tenho a menor dúvida que eu vou ter mesada. Talvez seja meu filho que vai receber isso lá na frente, não sei, né? E como a direita é correta, não é que nem esses vagabundos da esquerda, claro que não vai ter aquela fábrica, né, da anistia, do regime militar, que enriqueceu muita gente. Mas não tem a menor dúvida que processo eu vou meter, né? Sem nenhum crime cometido. Imploro uma vez mais para que o ministro Alexandre torne público o inquérito que ele tem contra mim. Peço, porque eu não posso falar dele, que aí eu cometeria o primeiro crime, já que está sob sigilo. Eu nunca cometi crime na minha vida. Mas mostra ao Brasil, ô ministro, o que o senhor e aquele outro que te ajudava lá, que quase matou a própria mulher e foi preso, conseguiram juntar contra mim. Eu adoraria que ele mostrasse isso no Fantástico, na Rede Globo, adoraria. Então não tem a menor dúvida, Lacombe, que um jornalista, passaporte cancelado, conta bancária congelada, rede social censurada, por nada, porque o Brasil é uma ditadura na mão de bandidos, não tem a menor dúvida que um dia isso vai se reverter. E essa documentação toda é útil, vai para os anais da história, já que hoje essa turma que tem colocado nos anais do povo, peço perdão, as tias do Zap. Flávio, e aí, antes da nossa resenha cultural, suas esperanças são maiores no Senado ou na ONU? Vamos lá, eu vou tratar isso de uma maneira bastante pragmática. A ONU, ela tem as suas ideologias, tais como o STF. Agora, o STF brasileiro, ele vai tá em conflito com os ideais da ONU, já não é de hoje. O que é engraçado é porque o STF brasileiro é composto por várias pessoas que adoram falar em iluminismo. Todos eles se acham o Settembrini da Montanha Mágica do Thomas Mann. Só que eles são pessoas que parecem muito mais o Hugo Chávez, que parecem muito mais o Nicolás Maduro. Mesmo que poucas pessoas ali, uma minoria ínfima do STF, de fato gostem ou, sei lá, se identifiquem
com algo próximo do que essas pessoas pensem, tá? Do que um Hugo Chávez, do que um, sei lá, sempre aquele ditadorzinho de filme de Hollywood, que ele além de ser violento, ele também é ridículo, entendeu? E é assim que o resto do mundo nos enxergaria se descobrisse, por exemplo, né, complementando o que a Ana falou sobre o Barroso, que ele vai lá para Harvard fazer parte de um negócio chamado Ditching the President, né? Ou seja, se livrando de um presidente, jogando um presidente no lixo, seria uma tradução assim um pouco mais próxima, sendo ele um juiz. Tá? É impossível você pensar no mais progressista dos juízes da Suprema Corte americana, no qual o Barroso tanto se inspira, fazendo parte de uma convenção do Partido Democrata, entendeu? E é comício, tá? Apenas uma convenção de um comício. Juiz de comício, gente. É isso aí, só existe naquela literatura brasileira que tira sarro do coronelismo, entendeu? Então, existe esse caráter do ridículo que a ONU pode lidar, entendeu? Não contente cumprir o rito, tá? Nós temos de cumprir o rito, mostrar exatamente isso. Eu tinha até anotado aqui para comentar no começo do programa que estar na mídia o tempo todo, nos relatarmos isso, comentarmos as coisas horríveis, é o nosso papel, porque a grande mídia não faz isso. Sobra o quê? Sobra nós aqui numa live, entendeu? Por isso que programas como este precisam de tanto apoio, tá? Precisam de dinheiro, precisam de publicidade, precisam de audiência do público, porque somos nós aqui, sabe, com 30 mil pessoas ao vivo, vamos comparar com a audiência do Fantástico aqui ao mesmo tempo, entendeu? Nós aqui estamos justamente mostrando o que eles escondem, tá? Nós precisamos estar na mídia aqui o tempo todo. E o que acontece no Brasil, que é trágico, é a normalização. O que esses senadores estão fazendo é justamente evitar essa normalização um pouco. Fala assim, mas peraí, não é normal numa partida de futebol ter o juiz marcando 10 gols e depois falando, ó, tá vendo? Esse lado aqui ganhou, que é o meu time. Que história é essa de falar assim, nós nos livramos do Bolsonaro? Quem são nós? Se ele quer uma quebra, o Barroso, ele votou a favor de quebras de sigilo de jornais, tá? Ele que tá lá dizendo que ele é contra a censura. O contrário, ele fez foi censura, tá? Ele foi a favor, votou a favor de quebra de sigilo de jornais, tá? Por que não tem uma quebra de sigilo, uma busca e apreensão na casa do Barroso? Eu quero saber tudo quem são esses nós, o que eles fizeram, o que o Barroso fez. Isso é uma coisa que deveria estar sendo aventada na mídia de manhã, de tarde, de noite, de domingo a domingo, entendeu? É isso que vai fazer com que essa tal democracia que eles tanto dizem, tá? Volte a ter uma divisão de poder, de falar assim, ó, você é juiz, você está no STF, que tudo bem, 3 pessoas ali desse STF vêm de carreira da magistratura. Mas se vocês todos aí são advogados ou tem até político ali no meio, tá? Por que vocês não se comportem minimamente como juiz? Você precisa ter uma lição, sabe, de etiqueta, sabe? Precisa ter a vovó na mesa falando, ô senhor, ô Luiz, coloca o cotovelo fora da mesa, tá? É isso que vocês estão precisando, entendeu? Uma liçãozinha básica para parar de ter essa normalização e para as entidades internacionais não ficarem com esse papo de o Brasil é uma democracia sólida. Não é. O Brasil é um lugar em que um ex-condenado ele coloca o seu advogado de defesa na Suprema Corte, tá? E que o juiz vai lá para comício e que o outro faz inquérito secreto no qual ele julga, investiga e se acha vítima, suposta vítima ao mesmo tempo, isso aí acontece no quê? Num outro tipo de regime, que é o regime em que se dita as regras para o outro lado. Como é que chama esse tipo de regime, tá? Então a gente precisa parar de usar esses termos técnicos do tipo insegurança jurídica. Vamos dar um nome e vamos colocar lá na ONU. Fala assim, ONU, vamos explicar para você. Eu sou aqui do Brasil, eu tenho que explicar para você. A mesma sanção que vale para a Venezuela vale para o Brasil. O mesmo regime que está na Venezuela vale para o Brasil. Eu vou te mostrar quem é o grande problema não está mais no executivo. A batata de vocês, a batata quente está com vocês.